Olá, Nutrilete aqui, mais uma semana iniciando e hoje eu falo sobre homocisteína. Se você nunca ouviu falar, é normal, são poucos os profissionais que pedem homocisteína. Homocisteína é um aminoácido, ou seja, o pedacinho de uma proteína, lembrando sempre que uma proteína é como se fosse um trem e o aminoácido seria os vagõezinhos desse trem. A concentração dessa homocisteína, desse aminoácido, aumenta muito os riscos de doenças cardiovasculares e neurológicas. Por que normalmente o médico não pede a homocisteína? Porque a homocisteína ela é dependente de vitaminas do complexo B. Vitamina B2, vitamina B6, vitamina B9 e vitamina B12. Como o médico não trabalha com suplementação de vitaminas e minerais ou com dieta, ele trabalha com medicamentos, então nem todos os médicos pedem, porém alguns já estão pedindo. Quais seriam os fatores, então, que influenciam nos níveis de homocisteína? Lembrando que nós queremos níveis ótimos de vitaminas e minerais e de homocisteína. Estamos ainda na semana de exames, interpretação de exames. Então, nós queremos aí uma B9 entre 10 e 17, uma B12 acima de 500 e uma homocisteína entre 5 e 9, já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Em relação aos fatores, então, que influenciam nos níveis da homocisteína, obviamente que dieta. A dieta pobre em vitaminas do complexo B vai aumentar os níveis de homocisteína. Então, lembrando que ela é dependente dessas vitaminas B12, B9, B6 e B2, principalmente. O excesso de carne, que tem um outro aminoácido, que também, se esse ciclo da metionina, que é o aminoácido presente na carne, ou seja, um pedacinho da carne, se esse ciclo bioquímico não gira, a homocisteína aumenta. Então, se você tem uma homocisteína alta, é porque esse ciclo não está girando. E por que ele não está girando? Porque não tem B2, B6, B9 e B12. E aí, eu vou lá e aumento a minha ingestão de carne. Aumenta a metionina. Obviamente que o ciclo vai piorar, né? Então, são esses os dois fatores principais quando a gente pensa em dieta. Mas existe também um fator genético. Existe, por exemplo, o SNP, que eu chamo que é um defeitinho de fábrica, onde eu tenho, na verdade, nesse caso aqui, nem é mais um SNP, né? Nem é mais uma questão só de um defeitinho de fábrica, já é uma alteração mesmo, mais grave genética, que é a do metileno tetraidrofolato. Então, eu não consigo converter aquele ácido fólico em metilfolato. Logo, é como se eu não estivesse consumindo a vitamina B9. Então, percebem que sem a B9 esse ciclo não gira? Então, pode ser porque eu tenho uma alimentação inadequada, né, pobre nessas vitaminas e minerais, mas pode ser também que eu não consiga converter esse ácido fólico ou a vitamina B9 em metilfolato, que é a forma ativa dessa vitamina. Então, tem essa questão genética que tem que ser observada também. E o estilo de vida, pessoas que fazem uso de bebida alcoólica, fumantes, tendem a ter uma homocisteína mais elevada também. E qual é o problema? Qual é o risco dessa homocisteína elevada? Doenças cardiovasculares, AVC, problemas de irrigação na musculatura, por exemplo, muscular, né? Então, sempre que eu tiver um trombo, o que tiver para lá desse trombo não vai receber sangue. Então, se for no cérebro, eu posso ter um AVC, né, uma isquemia, uma parte do meu cérebro não vai estar recebendo oxigênio, assim como a do coração e assim como a muscular. E aí eu lembro sempre do Dr. House, vocês conhecem, né, o Dr. House, que usa uma bengala, ele teve essa obstrução, né, esse trombo na perna, então parte do músculo dele que não recebeu oxigênio e morreu, por isso ele usa bengala. É só para ficar mais fácil para vocês lembrarem isso. Então a homocisteína elevada, ela danifica as artérias,
ela danifica os vasos. Pode ser os vasos sanguíneos do cérebro, por exemplo. E aí nós temos danos neurodegenerativos. Então, parte do nosso cérebro vai se degenerando. Então, a homocisteína, esse aminoácido responsável pela produção de outras proteínas, que seria aí um subproduto da carne, assim como a metionina, mesmo em doses leves, era de 5 a 9, lembra? Mesmo que seja um pouquinho acima de 9, que seja 10, já pode afetar o nosso coração ou ter doenças, né? Aumentar o risco de doenças cardiovasculares e cerebrais, como Alzheimer, depressão, Parkinson, esquizofrenia. Então, os estudos apontam que uma elevação de 5 micromols de sangue por litro, que é, ao invés de 9, eu ter ali, por exemplo, 10 nos níveis plasmáticos, nos níveis do meu sangue, eu já tenho um aumento aí de 20 a 30% do risco de doenças cardiovasculares ou doenças neurodegenerativas em indivíduos saudáveis. Então, é importante que a sua homocisteína ela fique entre 5 e 9, de preferência de um 5 e um 8, né, para garantir. A homocisteína, ela pode se ligar à parede dos nossos vasos sanguíneos, levando a aterosclerose, infarto, isquemia, ou seja, não chega o sangue, né, do trombo para frente, alteração do metabolismo ósseo. E a homocisteína, ela também aumenta a produção de radicais livres. O que é os radicais livres? São substâncias que lesionam as nossas células, podendo levar à morte dessas células, né? E a diminuição das defesas antioxidantes, resultando então aí numa situação que nós chamamos de estresse oxidativo, que causa muitos prejuízos no nosso organismo. Eu tenho um vídeo, semana passada ou retrasada, só sobre oxidação. Então dá uma olhadinha lá se você deixou passar. E também existem estudos com mulheres menopausadas que apresentam níveis mais elevados de homocisteína quando comparadas com homens da mesma idade. Então, a diminuição do estradiol, que é o nosso hormônio antioxidante natural, né, pode estar relacionado aí então com o aumento da homocisteína. Podemos fazer essa relação, né? Quanto menos estradiol, mais homocisteína. Isso pode estar associado à predisposição de nós na menopausa, nas mulheres na menopausa, mulheres menopausadas, a sintomas como depressão, como doenças cardiovasculares, por exemplo. E amanhã nós iniciaremos com o estudo das vitaminas. Então vamos conhecer um pouquinho mais cada vitamina e entender qual é a função dela no nosso corpo e quais são os alimentos, né? Então, quantidade que nós deveríamos ter circulando, que você pode, nem todas dá para dosar no sangue, ou é comum dosar no sangue, mas conhecer pelo menos os alimentos, os sinais e sintomas de uma deficiência. Nós vamos iniciar então amanhã com a vitamina A, que é a vitamina lipossolúvel, que eu chamo de vitamina da longevidade. Eu fico por aqui hoje então e amanhã eu trago um novo vídeo para você sempre ao meio-dia.